Oi minha gente, tudo bem com vocês? Tava sumidinha aqui, não era? Mas eu resolvi voltar. Quero pedir perdão a vocês por esse tempo todo que eu tava longe, que eu não apareci por aqui. Mas quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Então eu voltei. E como vocês devem ter visto aí no título desse vídeo, o assunto de hoje é namoro cristão. Eu vou responder algumas perguntinhas que me fizeram lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo para que vocês vão lá me seguir, pra gente ter uma conexão, né? Ficar mais pertinho do outro. E hoje a gente vai começar mais um quadro. Na verdade, o primeiro quadro, porque esse canal ainda não tem quadros. Vamos ter agora. Que é o quadro Lana Responde. Que é onde eu vou responder perguntas que vocês me fazem. E daí eu separei algumas perguntinhas que me fizeram e vou responder pra vocês relacionado ao namoro cristão. A primeira pergunta foi a Lívia que me fez, que a pergunta é: o que seria um namoro cristão? Então, quero agradecer a Lívia que me mandou a pergunta. Beijo e muito obrigada por participar aqui do nosso vídeo. Então, respondendo a sua pergunta, namoro cristão é um namoro em que o casal está no centro da vontade de Deus. É o namoro onde Deus é o centro. Não é? Às vezes as pessoas namoram e fazem ali, adolescentes e jovens ou até adultos, deixam viver pela emoção e tudo mais. Quando Deus é o centro do namoro, é Ele que guia os passos do casal, é Ele que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Número 2. Qual a idade certa para namorar? Bom, na minha opinião, não existe idade certa para namorar, não existe um número. O que existe é você ter maturidade para isso. Não adianta você querer namorar e só querer. E não ter maturidade, não ser uma pessoa sábia. A palavra de Deus diz que existe um tempo certo para tudo. Então, talvez, eu já falei até inclusive nesse canal, que o meu tempo é diferente do seu tempo. Então, não quer dizer que para todo mundo, existem muitas pessoas que têm 18 anos, que são muito mais maduras que alguns que têm 25, 30. Uma frase que eu ouvi, que eu acho muito interessante, que é a seguinte frase: você está pronto para namorar quando você estiver pronto para casar. Pergunta número 3 é o seguinte: é necessário fazer corte em algum período do namoro? Quem perguntou foi a Hilary. Beijo, Hilary, obrigada por participar. Para quem não sabe o que é corte, eu vou dar uma explicação rapidinha. É basicamente se abster de beijo no namoro. Não ter beijo no namoro. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso durante todo o namoro. O primeiro beijo do casal ser no altar ali quando eles vão casar. Mas existe casal também que tem aquele tempo. Eu não concordo que isso seja assim, algo que você vai impor. Que alguém vai impor. Vocês têm que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assim. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso é algo do casal. O casal tem que decidir se vão fazer, em que momento vão fazer. Muito casal faz isso antes de casar, quando estão noivos. Isso é algo que o casal vai dizer, se querem fazer, se é necessário que façam e se vão fazer. O casal, eu acho que não é alguém, mas é algo para se pensar. Eu acredito que seja tudo que é bom, que faz você se aproximar de Deus, é bom para você. Gente, eu quero pedir perdão pra vocês a iluminação, é porque eu tô dependendo da iluminação do sol e ela tá vindo e voltando, ó, voltou agora. E daí vai ficar assim. E a pergunta número 4 foi uma pergunta que muita gente fez. Inclusive, daria até um vídeo inteiro sobre ela, porque é uma questão bem complicadinha. Que é a pergunta, algumas pessoas me fizeram, mas a que eu separei aqui foi a da Esther. Que ela perguntou o seguinte: é certo ter relações sexual antes do casamento? E daí muita gente me perguntou e eu vou tentar fazer um resumo sobre por quê. Senão ia dar um vídeo inteiro e daí vocês não iam me ouvir. E não é certo fazer relação sexual antes do casamento. Mas, Alana, por que não é certo? Aonde que tá na Bíblia? Na Bíblia não tem escrito assim: não fazer sexo antes do casamento. Não é exatamente isso, né? A Bíblia é um pouco cheia de parábolas que a gente tem que desenrolar. Então, eu vou pedir pra você, se você tiver uma Bíblia aí, lá em Gênesis 2, 24, diz o seguinte. Como vocês sabem que eu nunca decoro, né? Então eu vou ler aqui. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa.
Preste bem atenção. A palavra de Deus diz: é por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para unir-se com a sua mulher, não com a sua namorada, e aí sim eles se tornam uma só carne. Ou seja, como eu já falei, tudo tem o seu tempo. Não existe pular fases. A palavra não diz assim: primeiro o homem e a mulher viram uma só carne, logo depois eles deixam pai e mãe para se unir. Não. A palavra é clara: primeiro sai de casa do seu pai e da sua mãe, para depois unir-se com a sua esposa, com o seu esposo, e aí sim para se tornarem uma só carne. O que acontece? A palavra de Deus quer dizer que o sexo, quando eles falam se tornar uma só carne, é óbvio que estou falando de sexo, né? Então, o que a Bíblia quer dizer com isso é que o sexo foi feito para o casamento, não foi feito para o namoro. Não foi feito para se curtir por aí afora com as pessoas, não. Sexo é um presente que Deus nos deu para ser usado corretamente no casamento, não fora. Sexo é uma coisa boa inventada por Deus, né? Até porque não dava para ser inventada pelo capeta. O capeta não sabe inventar essas coisas boas, não. Agora, se vocês acham que não vão aguentar esperar, é melhor que vocês casem do que fiquem só ali ardendo e acabem pecando. É por isso que, voltando à pergunta anterior, que muitos casais fazem a corte, porque querem dar um tempinho ali de muitos toques para que não venham cair em tentação. Algumas pessoas perguntaram assim: Alan, o que você acha sobre ter relação antes de casar? Então eu dei a explicação bíblica, eu vou dar agora uma explicação minha do que eu acho. Deus ele não nos proíbe de fazer algo porque ele quer nos privar. Na verdade, Deus ele quer nos prevenir. É como quando você tem um filho, criança, e você põe lá na parede as regrinhas. Não pode falar palavrão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode tocar numa tomada, por exemplo. Se o seu filho for lá e tocar, ele vai levar um choque, vai sentir dor. Ele não vai morrer, não é verdade? Mas ele vai sentir uma dor desnecessária. Porque se ele ouvisse a mãezinha dele, ele não iria sentir essa dor. E Deus, ele é assim com a gente. Ele fala assim, ó, diz assim: não faça isso, minha filha. Mas não é porque Deus é mau, mas é porque Deus quer te privar de sentir algumas dores desnecessárias. Então, assim, o sexo, quando ele é praticado antes do casamento, vai existir várias coisas que podem acontecer. Gravidez antes da hora, doenças, questão de casais que namoram há muito tempo e daí acabam praticando o sexo antes de casar. O namoro, gente, ele é para conhecer o seu namorado ou a sua namorada. Conhecer aqui, não conhecer aqui. Então, às vezes a gente quer conhecer uma coisa que é para ser feita dentro do casamento. Então, quando você casa, às vezes não já tem nem mais graça, porque você já conhece tudo. Não vai ter mais aquele prazer da primeira noite, não vai ter mais aquela coisa da lua de mel. Porque, então, Deus, ele quer nos prevenir, ele quer nos privar de sentir uma dor desnecessária. Ele sabe que você não vai morrer por isso, mas você pode sentir uma dor. Existe muito casal que namora muito tempo e tem relação sexual antes de casar e acabam não casando porque meio que um já conheceu o outro, tudo que tem que conhecer, então não tem mais aquela curiosidade de se casar e acaba que ou o rapaz perde o interesse ou a moça perde o interesse, e não é isso que Deus quer. Deus quer que as coisas sejam todas certinhas, que você aproveite o máximo o seu namoro para conhecer o seu namorado, que você aproveite o máximo ao seu casamento para aí sim conhecer o seu namorado, ou no caso seu esposo e a sua esposa. Bom, e é isso, espero ter respondido a pergunta de vocês. Quero agradecer a todo mundo que me perguntou. Se a sua pergunta não apareceu aqui, vamos ter uma parte 2, né, se vocês quiserem. Então, se tem alguma coisa que você quer saber, não sobre só namoro cristão, mas sobre qualquer coisa relacionada ao mundo cristão,
Pergunta aqui nos comentários, pergunta lá no meu Instagram, no meu WhatsApp e daí eu vou responder vocês. Combinado? Se você achou que esse vídeo foi importante pra você, deixa aqui o seu curtir, o seu gostei, o seu like, o que você quiser. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, um botãozinho vermelho que tá aqui, ou está aqui, ou está aqui, está por aí em algum lugar. E um beijão, gente, e até a próxima.